E se você tirar o seu projeto do papel hoje? O que seria de tão ruim nisso? E se você começasse hoje e não daqui a 5 anos? Será que você estaria grato? Daqui 5 anos e pensar: ainda bem que eu comecei. Ainda bem que eu fui lá e fiz. Ainda bem que eu agi. E se você parasse de ligar para as opiniões das pessoas e começasse a agir hoje? Qual seria a diferença na sua vida? E se eu criasse um pouquinho mais de coragem e começasse a fazer o que eu quero fazer hoje? Qual mal eu estaria fazendo nisso? Nenhum. E se daqui a 5, 10 anos eu olhar para trás e pensar: por que eu não comecei? Por que eu não li mais livros? Por que eu não cuidei da minha saúde? Por que eu não fiz melhor? E se lá na frente, talvez nós, olharmos para trás e pensar: por que eu não fiz direito? Por que eu não dei a atenção necessária para isso? Se eu tirar os meus projetos do papel hoje, o que aconteceria? E se eu parasse um pouco com esse medo de errar, achar que errar é errado, é vergonhoso? E se eu fosse um pouco mais, digamos, sem vergonha hoje? Sem medo de errar, sem medo de arriscar? E se eu der um passinho, mesmo que seja um passo, um degrau acima, em busca dos meus sonhos? Amanhã eu posso dar dois, quem sabe? E se eu começar, simplesmente começar hoje? Que diferença isso faria na minha vida? Que diferença isso poderia fazer dentro de mim? E se eu estiver cansado de tudo e eu só preciso arriscar? E eu só preciso arriscar algo, fazer algo novo, fazer algo diferente, viajar, buscar uma versão nova de mim mesmo? E se esse cansaço simplesmente é simplesmente o corpo pedindo por algo novo? Talvez não seja. Mas e se for? E se eu me arriscar? E se eu tentar? E se eu for lá e fazer o que eu quero fazer? O que tá no meu coração há alguns dias, há algumas semanas, há alguns meses, há alguns anos, e eu tô postergando, e eu tô sempre procrastinando isso? Depois eu faço. Tô jovem, tá cedo. E por que você não começa hoje e não faz hoje? Talvez você tenha tempo, mas não tenha coragem, e tudo bem. Coragem a gente vai conquistando aos poucos. Talvez a gente só precisa começar e com o tempo a gente vai deixando a covardia de lado. Errar é humano. Ser covarde às vezes parece que também tá no nosso DNA, mas a ousadia também, mas precisa ser conquistada, precisa ser raciocinada, preciso pensar um pouco e agir. Preciso agir. Preciso fazer com que isso seja intencional para que as coisas aconteçam, para que eu consiga criar coragem. Não do dia para noite, talvez, quem sabe, mas tudo leva tempo. Às vezes pouco, às vezes muito. Mas se eu não fizer hoje, quando que eu vou fazer? Quando que eu vou correr atrás dos meus sonhos? Quando eu vou começar a sonhar? Quando eu vou começar a fazer coisas novas? Quando eu vou começar a agir? Quando eu vou começar a cuidar da minha saúde? A aprender a tocar um instrumento? Fazer coisas novas, diferentes? Quando que eu vou ter coragem? Quando? Até quando? Espero que esse vídeo nos motive. Espero que esse vídeo motive a você a tomar coragem, a atitude. Espero que esse vídeo motive a mim a ser mais corajoso, a ter coragem, a colocar os meus projetos em dia e parar de adiar. Porque isso eu falo pra nós. Sempre eu falo pra nós. Lembre-se que muitas vezes a mensagem não é só pro ouvinte. É pra quem tá falando também.
Ninguém é perfeito, a gente sempre tem que tentar continuar a, a ser o melhor de nós, para que a nossa vida corra de um jeito mais tranquilo e mais suave, sem que a gente tenha que se esforçar tanto para fazer as coisas acontecerem. No começo, sim, vai ter esforço. Depois vira hábito, então tudo fica mais tranquilo, mais leve, mais natural. Mas no início sempre é pesado, sempre é mais difícil. E é assim que é. Então eu falo pra mim, falo pra nós, que possamos ser mais ousados, ok? Não é fácil, não é do dia pra noite. Embora talvez seja, em alguns raros casos, mas normalmente não é. É uma construção, mas é legal, é uma jornada, é uma aventura é uma aventura nessa nossa vida. Uma grande aventura. E que essa aventura seja prazerosa. E que essa aventura seja gostosa de viver, sabe? Seja prazerosa, ok? Que Deus te abençoe, que os nossos choros, as nossas lutas não durem uma vida inteira, apenas alguns momentos. E que os nossos sorrisos sejam... E que nós venhamos sorrir todos os dias, ou pelo menos quase todos. E que aí sim o nosso sorriso venha durar dias, meses e anos. E que a tristeza seja só passageira, ok? Que Deus te abençoe. Tamo junto, valeu, guys. Até o próximo vídeo.